Começa agora o programa que todo mundo vê. Apresentação Bet News. Oi, boa noite. Chegando em sua tela, muitas atrações para alegrar sua semana e ela começar para valer. E a gente lembra já de antemão que você tem que saborear o refrigerante Quinari, que é uma delícia. Você pode experimentar em vários sabores: laranja, limão, cola, guaraná, que é campeoníssimo de vendas em toda a cidade. Eu estou aqui com a fisioterapeuta que implantou, de certa forma, a ecoterapia aqui no estado. A Patrícia, boa noite, tudo bom? Tudo bom, Beth. E aí foi você mesma que começou, né? Com auxílio, a partir de 2009, né, a partir do momento que eu comecei a fazer os cursos na área de ecoterapia, né, trouxe essa ideia para Rio Branco, né, e teve pessoas, parceiras minhas, que, né, me apoiou desde sempre, né, naquela época, que foi o Porta do Céu, né, por meio da Tereza Moraes e do Roberto, né, e além de outros parceiros, amigos, né, que sempre estiverem nessa empreitada. E assim, uma opção muito interessante, né, Patrícia, de reabilitar, né? Na fisioterapia tem vários caminhos. Isso. E o seu preferido, se agarrou mesmo, foi de reabilitar as pessoas. Isso, o papel fundamental do fisioterapeuta é reabilitar a função, né? Seja ela qualquer tipo, né? Se for respiratória, função pulmonar, né? Se for motora, né? A gente recupera músculo, trabalhando força, trabalhando equilíbrio, né? Então, o fisioterapeuta, ele trabalha com função, né? Reabilitar realmente esse indivíduo, devolver essa função desse órgão, né? Desse músculo, desse coração, desse pulmão. Uma das atribuições mais difíceis que eu acredito que seja é reabilitar uma pessoa que é amputada. A gente tem que pensar em reabilitar a pessoa. Claro que tem a parte emocional, né? Mas a gente deve ter a mente muito focada em reabilitar, né? Em devolver essa função para o indivíduo. Claro que a gente se sensibiliza com a história da família, né? Às vezes é a primeira amputação, a família nunca teve isso, né? E muitas vezes também acontece, às vezes, por descuido do próprio paciente, e acontece muito em relação a pacientes diabéticos, que com o decorrer da doença, com a evolução da doença, eles vão perdendo a sensibilidade, né? O diabético, ele tem uma dificuldade na cicatrização, que isso pode evoluir e resultar numa amputação, né? O papel da fisioterapia atua tanto nessa parte do pré-operatório, na medida do possível, tentando trabalhar esse indivíduo como um todo, e também na parte pós-operatória. Beth, a gente não deve pensar só na diabetes como uma das causas da amputação. A gente tem que pensar também nos traumas automobilísticos, né, acidentes de trabalho, né, aqui a gente tem a questão de muita madeireira, né, às vezes o trabalhador, né, ele por descuido, trabalhando ali na serra, né, às vezes ele amputa o dedo, né, aquela remoção traumática do dedo, ele tem que correr para o pronto-socorro para, né, tentar restabelecer a função daquele dedo, né, tentar o reimplante, mas às vezes não consegue, esse trabalhador realmente perde. E são situações que podem ser evitadas, né? No caso de acidente automobilístico, que acontece muito com moto, né? Às vezes a gente age de maneira imprudente no trânsito, né? A gente quer às vezes acelerar, eu tô com pressa, eu tenho que pegar logo minha moto, sair, e às vezes a gente não olha pro lado e vem o carro na contramão, ou às vezes a gente está certo, às vezes a gente está errado, né? Mas fatalmente isso aí pode ocasionar aí num acidente, né? E essa pessoa pode ter aí a remoção, né, de forma traumática do membro. Então, assim, a pessoa amputou, né, saiu do hospital, passou uns dias em casa, ela vai ser encaminhada pelo médico, né, para fazer essa reabilitação. No caso, por exemplo, da oficina ortopédica, né, que é um órgão público. A pessoa se dirige lá, né, com o encaminhamento médico, e ela vai passar pelo fisioterapeuta, né, e vai começar a parte da reabilitação, né. A fisio, ela não atua somente nessa parte, né, onde o indivíduo vai procurar a clínica, né, ou órgão público ou uma clínica particular, né. A fisio, ela já atua desde o hospital, né, na realidade. Orientações sobre o posicionamento do coto, né, a gente não pode deixar o coto. O que é o coto, gente? O coto é a parte final, né, do nosso membro que foi amputado. Então, por exemplo, eu amputei aqui na parte da perna, né, que a gente chama de uma amputação a nível transtibial. Esse finalzinho da minha amputação a gente chama de coto. E esse coto a gente tem que ter muito cuidado em relação ao posicionamento. No leito a gente não pode posicionar de qualquer maneira.
Por exemplo, a gente tem que manter o tempo todo o coto esticado, evitar colocar a travesseira embaixo do joelho, embaixo da coxa, né? Justamente para a gente evitar alguns problemas que a gente vai ter futuramente, que podem até atrapalhar a parte de protetização, que já é a colocação da prótese e depois o treino de marcha. Então o físio atua diretamente nisso, né? Após a cirurgia, já entra com essa parte de orientações, de transferência, às vezes é um idoso, né? A família nunca lidou com uma situação de saúde dessa, né? Às vezes não sabe transferir o paciente. Como que eu vou pegar esse paciente, Beth? Vamos lá, o físio vai estar atuando, não só o físio, a parte também da enfermagem, né? Vai estar atuando, orientando essa família como que ela pode transferir esse indivíduo do leito para sentado, sentado para uma cadeira de roda, ou até mesmo, né, no caso de indivíduos mais jovens, né, onde é mais indicado o uso da muleta, né, e indivíduos mais idosos, no caso, né, do uso da cadeira de roda, o fisioterapeuta ele vai ter que estar atuando nisso aí também, né, preparando a família para esse uso dos meios auxiliares, né, no caso a muleta, uma cadeira de roda, ensinando também como, né, lidar com isso. Quando esse paciente chega na clínica de fisioterapia, ele vai passar por uma avaliação, né, onde vai ser colhido toda essa história do trauma, né, ou mesmo ali do ato cirúrgico, né, o que aconteceu, a evolução, né, se teve algum problema de infecção durante, né, a estada dele no hospital. E também a gente vai colher informações sobre o coto, que é o nosso alvo principal. A gente tem que preparar esse coto, né, preparar fortalecendo, alongando, né, trabalhando o treino de equilíbrio com esse indivíduo, né, trabalhando o uso do enfaixamento, que é importantíssimo, né? A gente faz com aquela faixa elástica, marrom, que a gente vê nas cirúrgicas, né? Esse enfaixamento é importantíssimo, porque é ele que vai modelar o coto. É como se o nosso coto fosse uma massa de modelar. E esse enfaixamento realizado de maneira correta, ele vai modelar o coto, para que ele possa depois se adaptar melhor à prótese. Então a gente tem todo esse preparo. Além do enfaixamento, a gente também prepara a parte de dessensibilização desse coto, porque o coto fica muito sensibilizado. Então a gente pode fazer um trabalho, por exemplo, com algodão, com uma esponjinha, com uma escovinha de neném, aquela de neném bem macia, né, para trabalhar essa dessensibilização no coto. Que isso vai favorecer o mais precoce possível a reabilitação desse indivíduo e mais precoce possível também a protetização em si. Para o indivíduo chegar nessa protetização, o coto tem que estar totalmente preparado. O protético vai fazer o molde do coto desse indivíduo, vai haver essa primeira prova, né, na prótese, o encaixe, para ver se está tudo certinho, se tem dor ou não, né, se tem ponto de pressão ou não, para depois esse indivíduo começar o treino de marcha. Falando em atividades, né, como é que está sendo a adesão dos acrianos, principalmente das acrianas, loucas para queimar fofurinhas, né? Lá no Muay Thai, vamos dar uma olhada?